Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina. Como habitualmente tento esclarecer as pessoas, esta comunidade tem uma única finalidade: levar Jesus Cristo. Levar Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima. Maria será sempre o caminho mais seguro e mais perfeito para chegarmos à conformação plena com o Autor da vida, Jesus Cristo, nosso irmão e nosso Redentor. E nosso Deus, não nos esqueçamos, Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso Maria é Mãe de Deus. E aí onde você está, sem mais preâmbulo, reze, ore conosco ao Deus da vida. Ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria vamos ler, vamos proclamar o Evangelho deste dia, que é extraído de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um mudo, possesso do demônio. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e dizia: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fadigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Podia o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é a expressão do amor. Sim, Jesus é a expressão do amor. Todos os atos e gestos e atitudes de Jesus desembocam nesta única palavra, amor. Tudo quanto Jesus faz, tudo quanto Jesus pensa, tudo quanto Jesus sente é amor, caríssimo irmão e irmã. E é exatamente este amor de que ele é impelido, ou seja, o amor de que nos fala São João, Deus é amor, não nos esqueçamos, Jesus é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, portanto Jesus é amor. É exatamente este amor que move Jesus a realizar exorcismos, curas físicas, curas espirituais, curas emocionais, curas psicológicas, curas afetivas. Caríssimos irmãos e irmãs, com a psicologia moderna e com Carl Jung, que fala da quarto caminho de investigação dentro da psicologia, onde a espiritualidade e a psicologia estão intimamente unidas. E vale a pena, caríssimos irmãos e irmãs, pensar que ao longo da história da Igreja, os pais da Igreja, antes que a psicologia fosse formada como ciência, já os pais da Igreja falavam destas realidades. Então, hoje nós percebemos que quando Jesus cura, quando Jesus
atua quando Jesus está no meio de alguém, da vida de alguém e da própria humanidade, é apenas movido por um único sentimento, é o amor. E quero recordar aqui neste momento um episódio lindíssimo, um episódio lindo de verdade, em que numa série que eu vi há muitos anos de exorcismo, em que um padre exorcista que achava que era pela força que se expulsavam os demónios. E no contacto com uma freira ungida, e aqui vale a pena recordar que é Santa Catarina de Sena, uma freira do calibre de Santa Catarina de Sena, uma freira do calibre de Santa Rita, desculpem a expressão que uso, calibre, não é ofensivo, mas apenas para dizer, caríssimo irmão e irmã, esta freira procura mostrar a este sacerdote que não é pela força, mas é pelo amor. E o verdadeiro caminho para expulsar o mal da nossa vida é o caminho do amor. O demónio não resiste ao amor. O demónio não resiste a este amor que é consequência de um coração que está intimamente unido ao coração de Jesus e, portanto, que se deixa alimentar e, alimentando-se desse amor, torna-se também ele mesmo fonte a jorrar. Então, quer irmão e quer irmã, como não recordar aquela linda canção, assim com estilo alentejano, quando diz: tu reconfortas a minha alma. Sinto da memória, caríssimo irmão e irmã, mas voltemos para o nosso texto. E hoje Jesus cura um homem possuído pelo demónio. Jesus faz um exorcismo. Eu ainda hoje estou para compreender a incredulidade de muitos cristãos a respeito desta realidade que é espiritual, caríssimos irmãos e irmãs. Atenção que no tempo de Jesus e os padres da Igreja sabiam perfeitamente distinguir a doença física da doença espiritual. Alguns falsos teólogos, sobretudo da linha liberal, esta teologia que nasce no protestantismo alemão e que se difunde pelo mundo inteiro e entra pelo catolicismo adentro, defende esta ideia muito perversa do ponto de vista teológico de que os doentes e os possessos curados por Jesus eram apenas pessoas doentes. Do ponto de vista físico, não é verdade. Jesus cura fisicamente, Jesus cura espiritualmente nos Evangelhos. E quando se faz referência a alguém possuído, é realmente possuído. E aqui temos um exemplo. Apresentaram-nos Jesus um mudo possesso do demónio. Logo que o demónio foi expulso, o mudo falou. Caríssimo irmão e irmã, a impossibilidade, e atenção que não quero aqui falar de alguém que é mudo e tem possibilidade de falar por esta limitação, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Conhecemos casos do ponto de vista espiritual em que pessoas de repente deixaram de falar e você me pode dizer por um susto, e isso do ponto de vista da psicologia temos uma explicação. Sim, mas quer irmão e quer irmã, há situações em que com o discernimento espiritual nós percebemos literalmente que se trata de um mal físico ou de um mal espiritual. Então, aí onde você está, perceba que nós precisamos da força do amor, da força de Jesus. É o primeiro sacramental, eu não ouso dizer quase sacramento, para expulsar o mal que existe em nós. E pensemos na nossa incapacidade muitas vezes de governarmos a nossa vida, de orientarmos a nossa vida. Quero pensar, por exemplo, naqueles que estão completamente desorientados, nos vícios, perdidos na alguma situação difícil. Caríssimo irmão e irmã, essas pessoas estão possuídas. Não entendamos a possessão apenas como a presença do demónio como personificação. Não, entenda que o mal tem a sua origem não em Deus, não no homem sequer. O mal tem a sua origem no demónio. A palavra de Deus é clara. E não podemos tapar o sol com a peneira, como se diz no bom português. Não tapemos o sol com a peneira.
É uma realidade presente, infelizmente, e com a qual nós temos de lidar e combater, lidar no sentido de vencer o mal com o bem, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Portanto, aí onde você está concretamente, lute contra o mal, não te deixes vencer pelo mal, não te deixes vencer pela estrutura do mal que existe no nosso mundo. Como dizia meu professor de doutrina social da Igreja, existe uma estrutura de mal, uma estrutura diabólica no mundo em que vivemos. E nós cristãos somos chamados a destruir esta estrutura, a destruir esta visão, a destruir esta lógica. Não te deixes abalar, mas vença o mal com o bem. Vença, porque Jesus está em ti. Eu não sei que mal tens tu. E atenção, quando falo aqui de mal, não me refiro a coisas grandes. Não, penso no mal da língua, de falar mal, das fofocas, das intrigas, do mal pensar sobre os outros, e coisas do género, do criticar, do julgar, do condenar. Meu irmão e minha irmã, isso é tudo consequência de um coração que não é habitado por Jesus. Quando nós somos habitados por Jesus, nós não entramos na crítica, no julgamento, no falar mal dos outros. Não entramos nesta lógica. A lógica de Deus é a lógica da comunhão, é a lógica do bem. Não é a lógica das intrigas, das comadres de Satanás, das fofocas e de não, 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 não. Então, deixa-te exorcizar pelo amor de Jesus, deixa-te exorcizar neste dia pela graça e pela força do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso irmão, Padre Miguel Quissoa Quissola. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.